já viu na semana passada, retrasada, recapitula agora. Então, quanto mais, melhor. Para a gente fixar. Eu vou corrigir ainda, está aqui, eu vou corrigir durante, mas se vocês quiserem fazer de novo para aprimorar o conhecimento, quanto mais, melhor. Tem mais prova aqui. Então, vamos lá. Então, na Bíblia a gente tem um total de quantos livros? 66. Então ela está dividida no Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, como nós estamos vendo, tem 39 livros. Ela está separada em 4 partes e a gente vai ver agora. O Novo Testamento a gente vai ver mais para frente quando a gente vier estudar todos os livros. Vamos lá. Como é dividido o Antigo Testamento? Em 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. A Bíblia ela foi organizada de forma não cronológica, porque a cronologia dela, se a gente fosse seguir, não está exatamente como deve ser. Por exemplo, Neemias, Esdras, Esther, na cronologia elas vêm depois de Daniel, na linha do tempo. Mas como a Bíblia foi separada históricos, poéticos, proféticos, então ela não segue uma cronologia do tempo que foi vivida. Tudo bem? Ela foi separada de forma para que a gente tenha um entendimento melhor quais são históricos, poéticos, proféticos e o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Quais são? Deuteronômio, exatamente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis vai contar da formação do mundo, desde Adão e Eva. Depois a gente vem para Êxodo, que significa a saída deles do Egito. Levíticos, que vem da tribo de Levi. Levi, ele era um sacerdote que era responsável por ensinar o povo. Então ele não tinha uma tribo, ele era de todas as tribos porque ele era levita. Números vai falar a quantidade de pessoas para entrar em Canaã. Então ali Números é meio uma contagem do povo de Deus. Deuteronômio, Moisés vai reforçar os filhos daqueles da primeira jornada. Então, ou seja, eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto, e Deuteronômio ele vai contar para a segunda leva como que foi a história desde Gênesis até lá, para que não se perdesse a palavra de Deus ao longo do tempo. Então, a gente tem essa cronologia que Pentateuco, onde tudo se inicia e ali até a morte de Moisés. O próximo, que são livros históricos, vai contar a partir de Josué. Então, Pentateuco significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, leia o Torá, a história entre a aliança do povo de Deus com o povo de Israel, criação do mundo, registro acerca da morte de Moisés e a salvação do povo. Todos eles apontam para a aliança e para a lei. Então, o Jesus, aliança e também o que o povo fazia de bom, o que o povo fazia de ruim, era tudo fiscalizado por Deus. Então, se o povo estava indo mal, então ele tinha punição. Se estava indo bem, ele tinha prosperidade. Os livros históricos vão contar a história do povo de Israel. Os livros históricos começam em Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Josué, quando ele sai, então vai para a terra prometida, então lá no deserto, ele vai para a terra prometida. Juízes aqui ele levanta a Sansão, depois cai para Dalila. Ruth também, é uma história linda. 1 Samuel, 2 Samuel, depois Samuel levanta Saul, primeiro rei. 2 Reis, Davi. Crônicas, 2 Crônicas, Esdras,
Começa ali na Terra Prometida da conquista, ali tem a separação das 12 tribos, e aí vai contar a história do pós-babilônico, que é Esdras, Neemias e Esther, do pós-babilônico. E fala da restauração de Jerusalém. Então são centenas de anos de Josué até Esther. Nessa, Davi vai, tem o seu filho Salomão. Salomão unifica o reino, faz um reino só com as 12 tribos que já vinham lá desde o Egito, com os filhos de Jacó. Depois que Salomão morre, tem uma divisão, porque o seu filho roubou, cobra muito imposto, e aí a gente tem uma divisão nas tribos. E ficam só o reino de Judá e de Benjamim, na tribo do sul, e as outras 10 tribos no reino do norte. Aí as tribos são Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim. Então Benjamim e Judá ficaram no reino de Judá. E as outras, por isso que chamou reino de Israel, são todos os outros, as outras tribos de Israel. Teve essa divisão. Tudo bem até aqui? E aí, o que eles contam? A história do povo de Israel. Livros poéticos já falam de assuntos que é diretamente Deus e o coração. Então, a poesia a gente fala que é a conexão de Deus com o seu povo. Então, já começa com a história de Jó. Jó tem uma história tremenda, né? E a conexão dele com o Pai. Então, ele só conseguiu vencer a tribulação depois que ele orou por ele e pelos seus irmãos. Salmos são cânticos, né? Então o livro de Salmo era mais uma oração sempre, depois da oração dos levitas, Vera até Davi, para com Deus. Tem o Provérbio de Salomão, Eclesiastes e Cantares, né? Todos escritos por Salomão. Aí são fases, né? Fases boas, fases ruins. Por isso que falam que são livros poéticos, para que a gente reflita neles. Não fala do povo de Israel, e sim fala da relação do homem com Deus, a experiência de vida e a intimidade com Deus dos salmos. Por exemplo, quem tem a certeza da sua salvação fala: eu vou orar por você. Deus é mais a minha vida. Então, quem tem essa garantia da salvação, Deus é com ele, então ele não se abala com qualquer coisa. Por isso que fala que os livros poéticos são um livro que nos inspira a conhecer e a querer mais de Deus. Os proféticos, ao qual a gente teve aquela incumbência de cada um pegar um. Proféticos, ele fala da condição espiritual nas suas várias épocas, divididas em profetas maiores e profetas menores. Os profetas, eles foram levantados para consertar o povo. Não foi levantado para falar: olha, pô, está indo muito bem, continua assim. Não, todos eles foram levantados para exortar o povo. Olha, você está indo no caminho errado, vai pelo caminho certo, é assim, assim, assim. Por isso fala: assim diz o Senhor, se você não andar o caminho certo, você vai perecer, vai vir uma nação vai te destruir. Então, nós vimos lá que foi a cultura, né, do reino de Israel 2, muitos dos profetas vão profetizar para essas nações, até o cativeiro, pós-cativeiro, e até a campanha que nós fizemos agora também, né, de domingo. E fala também da profecia da vinda do Messias, que é Jesus. E quais são os maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os profetas maiores, não por maiores de importância, e sim por quantidade de capítulos. Profetas menores, ao qual cada um vai falar um pouquinho. Então temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muitos deles acabam com uma
as histórias se fundindo entre elas, né? E cada um, Deus designou de uma forma tão diferente. Por exemplo, Oséias, ele teve que, Deus falou assim para ele: você vai ter que se casar com uma mulher adulta, para que isso sirva de exemplo para o meu povo. Tem um profeta também que desobedeceu, a gente já sabe, né, o que acontece, estava lá no coração dele, porque Jonas, ele foi incumbido de pregar para uma outra nação, só que ele foi o primeiro. Por quê? Porque ele teve que ir ainda. Todos os outros profetizaram de Israel para o que iria acontecer. Ele foi o primeiro de corpo presente. Então, como assim eu vou lá, na minha cara, falar que Deus vai fazer isso? Então ele se atemorizou, ele fugiu, e Deus pegou ele lá com um cajado e falou: meu filho, você está aí? Vou fazer o barquinho afundar. Aí você vai. Aí todos que praticamente desobedeceram, o que aconteceu? Todos que estavam à sua volta pereceram junto também. Então, é mais para: olha, povo, obedece a minha voz, escuta a minha voz, eu tenho palavra de vida para você, mas se você for para o caminho errado, vai sofrer as consequências. Então é mais aliança com Deus. Se perder essa aliança, você não terá um fim bom. Proféticos. Então ele fala das obras, né, maiores dos menores, tem duração antes e depois do cativeiro, que estão separados de maiores e menores. Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Daniel, os maiores, os menores, Oséias, Joel, Amós, Abadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No total aqui são 12. E aí, como foi a divisão do Antigo Testamento como um todo? Pentateuco tem 5 livros, os históricos têm 12, começando em Josué e terminando em Esther. Os poéticos, começando em Jó, terminando em Cantares. Os proféticos, que são os maiores, começando em Isaías, terminando em Daniel. E os 12 menores, ao qual nós vamos conhecer, começam em Oséias e terminam em Malaquias. Então, essa é uma recapitulação de tudo que nós vimos. Vou passar para vocês já. Para vocês fazerem também. Mas quando a gente vai ficar só olhando, não vamos ficar falando, né? Quanto mais, melhor. Tem caneta aí, pastor? Tem? Você tem a apostila aí? Tem, né? Só, pastor, faz com o Alexandre. Faz em grupo, tem 3, né? 2 dúvidas. Essa é rapidinho. Colocou o nome e data. Qualquer dúvida? Quer caneta? Então, a avaliação que nós teremos é o seguinte: a Bíblia contém quantos livros? Falando logo no início, quantos livros a Bíblia tem? A Bíblia tem 100 livros, 39 livros, 27 livros ou 66 livros? Essa é bem simples. Qual a ordem dos livros da Bíblia no Antigo Testamento? No médio de 1 a 4. No Pentateuco, qual que é o primeiro? A história.
Existem as 3 mensagens dos livros poéticos. Tem 3 mensagens lá no livro. A gente escreve ali, ó, as 3. O que retrata os livros poéticos? Toma, o livro poético retrata X y Z. Quantos livros proféticos menores e maiores tem? Coloca lá o número. Profético tem 10, menores tem 20. Coloca lá. E aí tem para vocês a discussão, começar o próximo assunto.
Exatamente. Começa com qual? Deus. O segundo, depois, profeta. Eu ia embaralhar, mas não deixar aí, em ordem inversa. Pentateuco fala da. Qual Pentateuco? Exatamente. Os livros do Pentateuco são. Vamos lá, Evangelho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Exatamente. Gênesis fala da formação do mundo desde Adão e Eva. Depois, Caim matou Abel, gerou Sete, e aí tudo mais. Até chegar na morte de Moisés. Então, cada um tem uma cronologia. É o que nós vamos ver a fundo. Aí, nas próximas aulas, tragam a Bíblia, que a gente vai ler a Bíblia para fazer jus ao estudo. Tá? Então, a gente tem que manusear bem a Bíblia. Os livros históricos registram o quê? Qual é a história? Exatamente. Por que o povo é chamado povo de Israel? Vamos lá. Por que o povo é chamado de povo de Israel? Olha, começou tudo. Primeiro, eu vou falar para vocês. Na descendência de Adão e Eva, tinha um filho chamado Éber, deu origem aos hebreus. Então todos até Jacó eram chamados de hebreu. O que aconteceu com Jacó para o povo se chamar de israelitas? Por quê? O que Jacó fez para mudar? Jacó, ele não vale de Jaboque, ele lutou com o anjo. Por que ele lutou com o anjo lá? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não der a minha vez. E teve consequências para Jacó? Sim, machucou a canela. Exatamente. Ele ficou manco, exatamente. E até hoje, os judeus eles não comem uma parte do cervo lá que tem o nervo da perna. Acredita nisso? Até hoje. E Jacó ficou longe. Então, a partir dali, foram os israelitas. Então, o povo de Israel que veio com tudo, né? Quem foi o pai de Jacó? Pai de Jacó. Não, Jacó foi o filho, José foi o filho. Não, Abraão é avô, ó a dica. Não é avô. Qual o filho do Abraão que quase foi sacrificado no Monte Moriá? Filho de Abraão. Isaac. Ó, Abraão, ele não tinha filho. Com 100 anos, e a mulher Sara, ele teve um filho com 100 anos chamado Isaac. Mas antes ele teve um filho com a concubina, porque ele não esperou a promessa, que é o Ismael, que deu origem aos ismaelitas. Ela até sobrou, com 90 anos eu vou ter um filho, e teve o filho da promessa, Isaac. E aí, Isaac se casou e teve gêmeos. Quais foram os filhos gêmeos de Isaac? Eles ficaram para nascer primeiro. Quem foi? Esaú e Jacó. Isso aí. Aí eles ficaram para ver quem nascia primeiro. Milésimo de segundo nasceu primeiro. Então eles tinham sempre essa rixa. E Jacó era considerado o segundo. Mas ele conseguiu a primogenitura com a bênção de Isaac através do quê? Mas por quê? Isso. Esaú se arrependeu, chegou com fome da caça e Jacó vendeu. Ó,
que tem vindo lá, desde lá de trás. Porque Deus amaldiçoou ele, mesmo que depois de ser mudado, aí ele foi amaldiçoado por isso, porque ele pegou a bênção do irmão, aí por isso que ele se sabe até hoje. Não, ele pegou a bênção do irmão, mas foi plano de Deus para que não acontecesse isso. Tanto é que ele se arrependeu de tudo e o nome dele foi mudado para Israel. Então, formou uma nação. E o irmão dele, Esaú, como falado assim, seguiu o rumo dele. Mas essas guerras foram por questões mais territoriais. Tipo, você mata minha família, eu mato a sua. É a famosa Guerra Santa, tipo infinita. Um vai matando até hoje. E aí, hoje em dia, tem separações de religiões. Uns mais ortodoxos, uns mais muito menos. Uns que adoram o Alcorão, que são até Moisés, não acreditam na vida do Messias. Então, tem rixas entre religiões. O cristianismo também, todo mundo vai para lá, então tem essas questões, né? Então, até hoje, pode-se dizer que sim. Desde essa época aí, nós contabilizamos de centenas de anos, né? Nunca acaba. Mas assim, até que ultimamente eles entraram em um acordo, né? Mas mesmo assim, né? Eu acho que não posso mais, Você viu o que aconteceu? Essa guerra que teve agora? Foi isso também, né? Tipo, vai passando de geração em geração e acaba tipo uma guerra sem fim, né? Vamos lá, então aqui, próximo aqui. Quais os livros históricos registram o quê? As histórias. Quantos são os livros históricos? 12, exatamente, os livros históricos. Os livros poéticos se tratam qual assunto? Coração. Então, os livros poéticos são aqueles livros que você vai pegar quando você estiver meio sentimental, ou quiser alguma palavra de consolo. Salmos. Salmos é um bom livro ali, que são cânticos ao Senhor. Louvo ao Senhor todo o tempo. Três mensagens principais do livro poético. Quais são as três mensagens principais do livro poético? Relação com Deus, experiência de vida, intimidade dos salvos. Exatamente. Aquele que tem certeza da sua salvação é aquele. Olha, vou colocar um joelho no chão, hein? Fica esperto. Deus é maior. Quem tem certeza da salvação é o propósito. Todos nós temos que ter o propósito de estar na vida eterna. Então, se Deus é mais na nossa vida e não nos deixarmos abater, nós vamos seguir em frente. Então, a certeza do salvo é essa, a convicção que Deus é com ele. Que retrata os livros proféticos. Profético fala de profecias. Que retrata? Dão condições espirituais ao povo de Israel em várias épocas, né? Divididas em profetas maiores e menores. Então, os profetas, eles meio que auxiliavam o povo. Olha, sigam no caminho certo, que a profecia de Deus é essa. Se você não cumprir, vai pagar, vai ter punição para adorar a Deus estranho, porque existe só um Deus. Quantos são os livros menores? Menores. E os maiores? 5. Aí, de cabeça, a todos: Oséias, depois de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sinfonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso aí, cada um tem uma história diferente. E todos foram designados por Deus para profetizar para o povo se consertar. Bem, então vamos para o próximo etapa. Então, qual é a próxima etapa? O filme que nós vimos na semana passada. Todo mundo lembra do filme? O filme ele começa retratando um profeta contando a história para o povo de Israel. Qual é esse profeta? Esdras. Exatamente. Esdras está em qual livro? Pentateuco,
históricos, poéticos ou proféticos? Esdras. Vamos lá, pesquisa aí. Cadê aquela tabelinha com... Tem que usar a tabelinha para ficar mais fácil. Esdras. Cadê a tabela de vocês? Esdras. Tem que estar sempre bom, não. Esdras está em qual livro? Pentateuco, proféticos, poéticos. Esdras. Aí. Por que história? Vai contar a história para o povo. Para o povo. Esdras, Neemias e Esther. Começa lá em... Os históricos começam com quem? Sem olhar na Bíblia. O Pentateuco, ele começa com Adão, o início, Adão e Eva, e termina com Moisés. Os históricos, qual é a continuação depois de Moisés? Aquele que sucedeu Moisés. Como é que é o nome dele? É Josué. Exatamente. Começa em Josué e termina em Esther. Então, Neemias. E Esdras. Eu falei para vocês, Neemias, Esdras e Esther. Se a gente for seguir a cronologia, eles estão depois de Daniel. Mas como a Bíblia está separada por categorias, eles são os últimos ali dos livros históricos. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história de Esdras antes de a gente entrar no filme em si, tá? Quem foi Esdras? Só de olhar aqui, ó, podemos perceber que ele foi o autor da reconstrução de Israel. Ele foi pós-cativeiro babilônico. Esse cara na Babilônia. Esdras 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras, ele tinha um coração ali puro para ensinar o seu povo. Ele estava disposto a reconstruir aquilo que tinha sido findado pela displicência do povo. E qual foi a dificuldade que Esdras enfrentou? Ele reconstruiu fisicamente o templo, como nós vimos, e espiritualmente o povo pela fé. Então aí ele pegou e falou para o povo: olha, vou ensinar vocês. Tinha oposição dos povos vizinhos, os samaritanos, que não queriam que Israel ele se reerguesse novamente após o cativeiro. Tinham conflitos internos, tipo costumes pagãos, adoravam a deuses estranhos. Eles casaram com mulheres estrangeiras, tiveram filhos. E aí, como Salomão teve filho com outras mulheres e acaba absorvendo a cultura. E a cultura não, o mandamento que Deus tinha dado para eles tinha se perdido. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, uma pessoa que comete um crime, fica preso, e aí ele está desgostoso da vida e está lá, e se ele não se firmar na palavra de Deus, ele vai se perder. Ele vai sair da prisão, vai ficar pior do que ele estava. Se ele não for salvo, assim ele não tem salvação. Então, essa vivência aqui que Esdras teve foi exatamente: o meu povo está perdido, está sem rumo. O que eu vou fazer por eles? Eu vou ensinar a palavra de Deus para que eles sigam o caminho correto. Aí ele foi arrumando tudo, arrumou o templo, arrumou o povo, não deu vazão para os vizinhos, os costumes pagãos, e lá ele consertou: ó, não, você vai ter que casar, ou você se converte, ou não vai dar certo. Então aí foi isso que aconteceu. Então Esdras teve bastante dificuldade.
povo tinha falado, que Deus tinha colocado no coração dele. Então, o Pentateuco, como eu falei para vocês na outra vez, começa com Adão e Eva, depois ele vai para Noé, depois ele vai para Abraão, depois para Isaac, Jacó e Moisés. Por isso que fala, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque foram os preceptores lá da jornada. Aqui no meio a gente tem algumas histórias, tipo Adão e Eva tem os filhos, Caim e Abel, Caim matou Abel, depois tem a descendência de Sete, depois tem a Torre de Babel, que também queriam chegar ao céu, Deus foi e derrubou tudo. Depois o povo estava perdido, aí falou para Noé, olha, mostrando uma arca, depois acabou, terra toda com água. Depois que Noé apareceu, ele falou, o povo não vai mais perecer por enchente, então vai ser só o caminho do Messias. Depois as descendências veio Abraão, como eu expliquei para vocês, que é o hebreu, depois Isaac, depois os israelitas, Jacó e depois Moisés. Então, o Pentateuco tem que ficar fixado em vocês. Eles começam Adão e Eva em toda essa jornada até quando Moisés morre no Monte Moriá. Pentateuco. Agora eu vou falar de cada um. O que significa cada um? Gênesis significa princípio, origem. As origens do mundo e da humanidade começam com a criação e a queda de Adão e Eva, quem entronizou o pecado no mundo. É o que eu falei que tinha falado para o Alexandre aqui. Se Adão não tivesse mentido para Deus, se não tivesse comido o fruto proibido, tivesse falado a verdade, Deus iria fulminar ele e depois trazer ele de volta como uma pessoa pura, porque ele tinha se contaminado. A partir do momento que eles comeram o fruto da árvore que não podia, eles tiveram o conhecimento que eles não tinham. Então aí eles já falaram, nossa, estou nu, eles se vestiram. Então Deus falou, tem alguma coisa estranha com os meus filhos. Eles não eram assim, eles eram mais puros de coração. Quando ele foi questionado, ele mentiu. Aí Deus fez o quê? Baniu eles do jardim do Éden, porque eles comeram do fruto do conhecimento. Então não dá para ter o conhecimento, porque o conhecimento você vai questionar Deus. Por que é Deus? Por que eu não posso ser? Entendeu? Por que eu não posso ser igual a Deus? Tem sempre aquele questionamento de ser sempre mais. Então por isso que Adão e Eva foram expulsos de lá. Aí teve o dilúvio, né? E a Torre de Babel, contada em Gênesis, a partir do capítulo 12. Foca na linhagem dos patriarcas, que aí a gente começa com Abraão, Isaac e Jacó, culminando com a migração de Jacó e seus filhos para o Egito. Então, José foi para o Egito porque Deus deu revelação para ele que seriam 7 anos de seca, 7 anos de bonança. Então, ele foi o governador eleito. Tudo está claro para todo mundo a história de cada um aqui. Vocês conhecem a história de cada um, o que aconteceu. Então, é mais para vocês entenderem a cronologia de Gênesis. Gênesis é princípio e origem, onde tudo começou. Ele começa falando de Adão e Eva, lá no filme que a Eva vai, como foi proibido, oferece para ele. Então, qual era a árvore que eles não podiam comer? A árvore do bem e do mal. Então, porque assim, eles eram puros, então eles iam conhecer o bem e também iam conhecer o mal. Então, a partir do momento, como uma criança inocente, você ensina tudo de bom. Quando ela começa a andar com pessoas estranhas, começa a conhecer o mal, e aí começa a gostar do mal e fazer aquilo que você ensinou que não era para fazer, começa a seguir caminhos que não eram, aí se ele seguir para o lado mal, a gente já sabe o que vai acontecer. Se ele seguir para o lado bem, ele tem um futuro. Quem segue para o lado do mal, não tem futuro. Mas Deus é misericordioso, resgata aqueles que estão para o lado do mal, porque tem promessa na vida deles. A gente pode pegar até exemplo na vida hoje, né? Se a gente for ver, né? Quando são perdidos, quando são recuperados pelo Senhor. E tudo começou lá atrás, quando Noé. A arca de Noé, onde tudo
salvar a vida, é para resgatar, ser um pescador de homens, de peixe, como Deus fala. Então faça o que Deus manda no seu coração. Cada um tem um propósito e um chamado. Cabe cada um buscar o seu propósito e o seu chamado. O meu propósito não é o mesmo do pastor, não é o mesmo do Alexandre, não é o mesmo da Evangelho. Cada um tem um propósito. Cabe a nós buscar o nosso propósito para a gente viver o melhor que Deus tem para nós. Nossa, às vezes a gente vai pegar uma pessoa assim, uma pessoa que fala os dias de glória de Deus, que vai para o céu, porque a pessoa não deixa no coração assim. Porque a gente, igual você falou, a gente vive, a gente vai para o céu, vai falar assim, não, ele não disse hoje eu sou a filha que deu no céu. Aí ela fala isso. Uma vez eu vejo no céu. E ele é seu pai. Mas aí, essa típica é a mensagem de que está cega. A pessoa está cega. Porque quando você come da palavra, o que você vê não é a mesma coisa que você via antes. O que você escuta não é a mesma coisa que você escuta antes. E o que você fala não é a mesma fala que você falava antes. Porque aquele que tem o conhecimento da palavra não é mais o Cristo. Por isso que João fala: e conheceis a verdade nos libertará. A pessoa que não está aberta o coração para receber de Deus é uma pessoa que está presa às coisas do mundo, presa às situações do ciclo vicioso quando se quebra. Então ela vive naquele ciclo e não evolui, não passa para o próximo passo. O próximo passo nós damos quando nós dedicamos nossa vida para o Senhor e o nosso lado espiritual afora. Porque uma pessoa sem lado espiritual, ela é fadada a ter depressão, a se apegar a uma pessoa, e se a pessoa não tiver, ela morre. É uma pessoa que não valoriza a sua própria vida. Então, uma pessoa que não tem Deus é uma pessoa que não valoriza a sua própria vida. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Deus habita em cada um de nós, mas Ele nos deu livre-arbítrio para recebê-lo. Tem que falar da palavra. Até a palavra, tudo que a palavra de Deus lance sobre aquele que é ímpio, ela vai ficar. Ela vai entrar, mas ainda um pouquinho ela vai. Quando ela passar numa situação e falar, realmente, aquela mulher que falou para mim, ela tem razão. E aí a pessoa vai voltar. Mas é no trabalhar de Deus. Não é por força nem por violência. É a partir do momento que a palavra, que a semente que você lançou, ela germinar no coração da pessoa. Você não pode pegar a responsabilidade de mudar a pessoa, porque quem muda é Deus. Mas você tem a responsabilidade de propagar a semente de Deus. Propaga. Olha, Deus vai te salvar, Deus vai te curar, mas Ele quer que você tenha um coração disposto a receber o que Ele tem para você. E é isso que a gente vai. Pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Bem, fica alguma dúvida? É isso mesmo, né? Aqui no filme, Monte Moriá, onde o que Abraão mais almejava era ter um filho. E há uns 100 anos, Deus deu um filho para ele. Sabe, sua mulher até riu, como assim? E aí Deus quis testá-lo. Onde está o seu coração, Abraão? Pegue o seu filho, leve ao monte e sacrifique. E aí quando ele colocou o filho lá e foi sacrificar, o anjo falou, não, para. E aí apareceu o cordeiro para ele sacrificar. E aí, se a gente trouxer para as nossas vidas, onde está o nosso coração? Está nas coisas deste mundo? Eu amo mais o meu filho do que a Deus? Eu amo mais o meu marido do que a Deus? Eu amo mais a minha mãe do que a Deus? O mandamento diz, amarás a Deus sobre todas as coisas. E Ele vai te acrescentar, Ele vai te encher, Ele vai abrir os seus olhos. Porque amando ao Pai,
Ele te ama igual e te abençoa igual. Uma pessoa sem a bênção de Deus não é nada. Uma pessoa sem a presença do Espírito Santo para guiar não é nada. Por isso que tem muitos perdidos. E muitos também que frequentam a igreja, mas não tem olhos, mas não enxergam. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Então, temos que sempre buscar. E a premissa é que ao acordar, nós agradecemos a Deus pela vida. Porque o tempo não é nosso. Nós temos a falsa impressão de que o tempo é nosso. Ah, não, o tempo é meu, eu posso ter que eu entender. Não, o tempo é de Deus. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. O amanhã pertence a Deus, mas Deus quer você hoje. Deus quer você ler a palavra hoje. O nosso tempo é hoje. Então, posso me programar para amanhã? Pode. Mas Deus quer hoje. Porque senão a gente cai naquela palavra que eu falei para vocês, procrastinação. Ah, mas depois eu faço. O depois é infinito. E o depois não tem um calendário. Se você não fizer hoje, não fizer agora, não estiver disposto agora, como que Deus vai trabalhar? Meu amigo falou, mas eu vou pregar para pessoas. Se você pensar, amanhã eu prego, já foi. Amanhã eu falo a palavra de Deus, já foi. Se a pessoa estava esperando hoje, aquela palavra hoje, amanhã ela vai cair em si, então já perdeu o tempo, entendeu? Então o tempo é do Senhor. O tempo qual nós estamos dispostos aqui, nós estamos dedicando a Deus, aos mandamentos e aos ensinamentos dele. Aqui é a passagem de Esaú e Jacó. Foi trocada por guisada, né? Trocou a primogenitura por guisada. Mas era tudo o propósito que Deus tinha feito por cada um. Eu estou colocando essas ilustrações aqui, mas depois vai cair na minha, né? Moisés, ele liderou o povo no deserto por 40 anos, né? Eita Deus, tirou lá o povo murmurou, você vê, né? Ele subiu ao monte para pegar os 10 mandamentos, o povo pegou todo o ouro que tinha lá, fez um bezerro, adorou. O pessoal fala a verdade. Como pode, né? O próprio levita, né? Os irmãos dele, como pode, né? Se não tiveram paciência. E Josué foi lá, olha, parece que tem. Então invadiram a guerra, não, era o povo fazendo festa. O povo sem paciência, né? Então por isso que eu falo, o tempo de Deus não é o mesmo tempo de nós. Até aqui na prova, Moisés, exemplo maior, abriu o mar vermelho, todos passaram, as 10 pragas, tudo o que aconteceu, maná, comia, codornize, água. Nossa, olha, se você tivesse vivenciado essa época, visto a maravilha do Senhor, Jesus amado, né? Aqui só de ouvir falar, a gente já sentimentou, imagina na época, e mesmo assim o povo parece que é coisa nova. Está acostumado com o milagre, né? Aqui para a gente não esquecer mais, viu, Evangelho? Era para você ter chupado o limão aquele dia, hein? Eu já dei apoio, viu? Moisés, está tudo gravado. Depois eu vou soltar as 10 pragas. Então, quais são as 10 pragas? O sangue, né? Transformou a água lá em sangue. As rãs, piolho, mosca, as pestes para todos os gados, as úlceras, né? A saraiva, os gafanhotos, todos os trigos, tudo. As trevas, foi tudo escuro. E aí teve que matar os primogênitos para que Faraó caísse em si, né? E aí depois disso foi, mesmo assim, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do Faraó para que o Faraó fosse atrás, que o Faraó fizesse, porque isso tudo aqui era para provar um povo de Deus que
precioso. Ele poderia simplesmente ter falado: morre, Faraó, vai, todo mundo sai. Aí não ia ter a emoção que teve cada passo, cada jornada. Assim é como as nossas vidas. Cada jornada que cada um viveu, cada experiência, Deus deu um livramento, Deus deu um direcionamento, Deus deu um caminho para que você estivesse aqui hoje. Então, cada jornada que eles viveram lá, todos nós vivemos de uma forma diferente. Cada um é único. O Senhor, Ele tem suas ovelhas, mas Ele não deixa nenhuma para trás. Deixa as 99 para pegar você, para plantar semente em você. E você está regando, e você vai ser forte e firme para propagar a semente que Deus plantou em você. Mas a pessoa fica 40 anos obedecendo no deserto, quando chega na terra de instrução e calor, mas o povo é uma coisa na beira. A vida inteira na igreja, quando chega lá na porta, não te conheço, vai me colocar no inferno. Exatamente. O povo não entrou porque o povo não teve fé. É o que? É o fundamento das coisas que se esperam, mas aquilo que a gente não se vê. Mas olha quantas coisas eles viram. E mesmo assim a geração ficou 40 anos, ou seja, a descendência dele entrou, mas os que saíram do Egito, nenhum foi. Ficou vagando no deserto. Para você ver, né? Como é? Já estou terminando já. Êxodo significa saída. Êxodo é o segundo livro da Bíblia que narra a saída dos israelitas da escravidão do Egito, liderado por Moisés, a libertação milagrosa do povo, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o recebimento dos 10 mandamentos e as outras leis no Monte Sinai. Então, Êxodo, a gente tem significa saída, e tem todas as passagens aqui no livro de Êxodo, né? Os israelitas saindo lá, as 10 pragas, a travessia pelo Mar Vermelho, os 10 mandamentos e as leis do Monte Sinai. Quantas pragas agora, né? 10. Quais são? Depois eu volto no Chile. Aqui eu vou contar para vocês que tivemos as 12 tribos, né? Que eu chamamos da outra aula. Então, Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Zacarias, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim. Aí questionam, mas por que Levi não está? Jacó teve 4 mulheres, 2 mulheres e 2 eram filhas dela. Então, Bila teve Dan e Naftali, Raquel teve Benjamim e José, que é a qual acho que ele mais amava, né? Porque os filhos mais amados. Lia teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, e Zilpa teve Gad e Aser. Só que, na linhagem das 12 tribos, José, ele, na verdade, Jacó pegou os 2 filhos dele para completar as tribos, Efraim e Manassés. E Levi, ele não fez muito, ele se desviou, ele não era uma pessoa boa, mas Deus teve complacência dele, e Levi, ele foi tirado como levita, por isso que tem Levíticos. O livro de Levítico fala a questões de como os sacerdotes tinham que instruir o povo a seguir os mandamentos de Deus. Então, por isso fala Levi, que eram separados. Então, Levi, nas 12 tribos, ele levava a mensagem do povo para todas as tribos. Então, a função dele era adorar a Deus e os templos em todas as tribos. Então, aqui é mais para esclarecer o porquê das 12 tribos. Tudo bem? Então, o filme Pentateuco ele fala também da luta de Jacó, né? No Val de Jaboque. O que é o Val de Jaboque? É um rio lá, né? Que é na parte baixa. E aí nesse vale, né? Não sai daqui sem cabeça. Aí lutou lá. Foi lutou.
Levítico fala dos livros dos Levitas, que é o terceiro livro que descreve as leis e rituais para o povo de Israel, com foco na santidade, na pureza e na adoração a Deus. A tribo dos sacerdotes é responsável pelo tabernáculo como um guia sobre como viver normalmente e religiosamente. Então aí eles instruíam que era da tribo de Levi. Então, o que era da tribo de Levi? Sobre os levitas, a instrução. E o último é o Números. Mas por que Números? Você já se perguntou por que Números? Levíticos é sobre Levi. Números significa contagem do povo. Quando o livro de Levíticos era narrado, os israelitas estavam no deserto, após a saída do Egito, em direção à terra prometida. Eles ficaram lá 40 anos. Então, a fidelidade de Deus e as consequências da desobediência do povo levaram a fornecer as leis e a instrução da vida no deserto. Então, eles eram continuamente contados quantos tinham e tudo mais. Então, por isso que era a contagem do povo, números. Então, por isso que é bem sugestivo para saber a quantidade. E eles faziam para a direção da terra prometida. E Deuteronômio, o último, significa segunda lei. Por que segunda lei? Na primeira lei, ele pregou para o povo dos mandamentos. Na segunda lei, Moisés repete para o povo, a nova geração de israelitas, que eles vão entrar na terra prometida. Então, Moisés, no fim do filme, ele repassa para os filhos, né? Olha, aconteceu assim, assim, assado. O livro é o apelo à obediência, à justiça e à solidariedade, com a promessa da bênção para a fidelidade e a maldição para os que desobedecem. Ou seja, segue o caminho certo, que Deus vai abençoar vocês na sua jornada lá em Canaã. E é isso. Então, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, cada um tem uma historinha. E aí na semana que vem a gente dá uma repassada, faz uma avaliação e aí a gente fala dos profetas menores. Que aí a gente vai ter mais gente. Tá bom? É isso. Vamos para a já.